E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo quero conversar um pouco sobre este assunto, sobre a assistência do Espírito Santo, né, na Igreja Católica. A Igreja Católica, a gente está cansado de falar, né, que a Igreja Católica ela é guiada pelo Espírito Santo, que ela recebeu, né, a promessa de Nosso Senhor Jesus Cristo de infalibilidade, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, né, falou que estaria na igreja todos os dias, até o fim dos tempos, e que, né, o Espírito da verdade ia guiar a igreja em toda a verdade. Esse é um dos motivos porque que eu preciso ser católico e porque você também precisa ser católico. Por causa dessa promessa de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, de infalibilidade de sua igreja. Que ela seria, né, assistida pelo Espírito Santo. Ou seja, né, ela é guiada pelo Espírito Santo. Essa é a nossa fé católica. Quando a gente começa a duvidar dessa assistência do Espírito Santo, aí a gente perde a fé e vira protestante, né? Podemos dizer que foi o que aconteceu com o protestantismo, né? Eles viram, né, erros dos filhos da igreja, né, dos membros da igreja, mas se esqueceram que a igreja é guiada pelo Espírito Santo. Então, começaram a enxergar só defeitos, né? Começaram a enxergar só que a igreja era guiada pelos homens, que tinha sido corrompida, né? Então quer dizer que pensar assim é perder a fé em Jesus Cristo, né? É perder a fé no Espírito Santo, né? Quer dizer que o católico, quando ele pensa isso, que a igreja se corrompeu, que o magistério não é legítimo, né? Que coloca em dúvida a direção da igreja, então a pessoa acaba caindo aí no protestantismo, acaba caindo aí nas seitas, né? Porque não é a nossa fé que a igreja é guiada pelo Espírito Santo. Essa deve ser, né, a fé do católico. A igreja é guiada pelo Espírito Santo. Mas nos últimos tempos, né, a gente tem visto movimentos dentro da igreja combatendo contra o magistério da igreja. Por exemplo, né, a gente vê movimentos dentro da igreja professando, né, a fé católica, mas que ataca o magistério da igreja, que nega o magistério da igreja, né? A gente vê isso com muita clareza nos nossos dias. Grupos que se dizem católicos, mas que não aceitam o Papa, por exemplo. É o caso dos sede-vacantistas, né? Eles estão separados, né? É uma heresia, no caso dos sede-vacantistas, né? Que eles estão separados de Roma, porque ele não aceita, né, a eleição do Papa Francisco. Então, veja, eles perderam a fé na assistência do Espírito Santo. Em algum momento ali, eles perderam essa fé nessa assistência do Espírito Santo. Então ele nega o magistério da igreja. E outros grupos também podem surgir negando o magistério da igreja, né? Colocando em dúvida a assistência do Espírito Santo. Por exemplo, a gente professa, né, que a igreja é infalível, que o Espírito Santo guia a igreja. E o que é que a igreja nos diz, né? Na eleição de um papa, por exemplo, né? Que ali no conclave, os cardeais, né, são, né, guiados, né, pelo Espírito Santo para eleger o papa do seu tempo, né? Ali de cada época da igreja. Todos eles foram eleitos, né, pela assistência do Espírito Santo. Essa é a nossa fé, né? E com o Papa Francisco não foi diferente. Os cardeais, essa é a fé católica, né? Os cardeais foram guiados pelo Espírito Santo para eleger o Papa Francisco. Então, por isso que eu trouxe esse assunto. A igreja não é guiada pelo Espírito Santo? Então, naquele conclave que elegeu o Papa Francisco, os cardeais, né? Essa é a nossa fé, estavam sob a inspiração do Espírito Santo para eleger o Papa Francisco. E esses grupos têm atacado o Papa Francisco, têm colocado em dúvida, né, a sua autenticidade. Mas a gente não tem que lembrar que a igreja é guiada pelo Espírito Santo. Se eu colocar em dúvida essa eleição do Papa Francisco, né, que já faz alguns anos, né, e ainda as pessoas ainda falam sobre este assunto. Se eu colocar em dúvida essa eleição, o próximo Papa também, essas mesmas pessoas vão colocar em dúvida também. E colocando em dúvida o magistério da igreja, né, que é o Papa e os bispos, né, unidos a ele. Se grupos católicos
começam a se levantar e colocar em dúvida essa autenticidade do magistério da igreja. Onde a gente vai chegar? Né? Então essa é a reflexão que eu e você precisa fazer. Será que não estamos caminhando para uma grande ruptura daqui a um tempo? Porque esses grupos vão colocando em dúvida o Papa e o magistério, né? Então esses grupos, né, que surgiram vão colocando em dúvida o magistério da igreja. Alguns fiéis vão perdendo a credibilidade no magistério da igreja e, sem perceber, vão, né, desconfiando, né, ou perdendo a fé no Espírito Santo, que guia a igreja. Esses movimentos que negam o magistério da igreja, que às vezes eles julgam a igreja, né, eles que julgam a igreja. Mas não é o contrário. A promessa de nosso Senhor Jesus Cristo não foi de guiar a sua igreja? Não foi de assistir com o Espírito Santo, né, o magistério da igreja? Então grupos têm se levantado e se colocado no lugar do magistério da igreja, para afirmar que só lá existe a verdade, né? Só aqui existe a verdade, só aqui existe segurança. E muitos fiéis vão se deixando levar, às vezes, por essa conversa, né? E sem se dar conta, estão perdendo a fé no Espírito Santo. Que o Espírito Santo foi prometido, né, aos apóstolos, né, e aos seus sucessores, em comunhão com eles, né, em comunhão com eles. Esse é o magistério da igreja, o Papa e os bispos em comunhão com ele. Beleza, meus irmãos? Então essa mensagem que eu deixo nesse vídeo, para que eu e você faça essa reflexão. Esses grupos que negam o magistério da igreja, que negam, né, a autenticidade do Papa, não estariam, né, desconfiando do Espírito Santo? Não estariam desconfiando da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo? Então é essa crítica, né, que eu e você precisa fazer. Grupos que se levantam para colocar em dúvida o magistério da igreja, precisa ser visto com essa crítica, né, precisa ser visto com esse cuidado. Será que não está havendo aí, né, uma grande preparação para uma grande ruptura com o magistério da igreja? Será que não está havendo aí esse grande movimento, né? E como diz, né, São Cipriano, lá de Cartago, ele diz que julga estar na igreja quem não conserva a unidade, né? Julga estar na igreja quem abandona a cátedra de São Pedro, né, sobre a qual está fundada a igreja. Então veja, São Cipriano, lá do ano 200 e pouco, né, vai dizer isso, né? Ó, julga estar na igreja, né, quem abandona a cátedra de São Pedro, sobre a qual está fundada a igreja. Quer dizer que esses grupos julgam estar na igreja, esses grupos que abandonam a cátedra de São Pedro, sobre a qual está fundada, né, a igreja. Então é essa reflexão que eu e você precisa fazer. Beleza, meus irmãos? Se você não é inscrito ainda nesse canal, eu peço a você que se inscreva, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, deixa aí um joinha para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.